Fala pessoal, chegando aqui então para mais um episódio do podcast Chega e Fala no canal dos Irmãos Margutti, né, com mais um convidado super especial. Já já a gente vai apresentar ele para vocês aqui. E hoje, mais uma gravação aqui ao lado do meu parceiro Túlio. E aí, Túlio, tudo certo? Fala galera, tudo tranquilo, tudo certo, meu irmão, literalmente meu irmão, né? Tudo tranquilaço aqui com mais uma fera, mais um convidado que a gente tem o prazer e a honra de receber no nosso podcast. Chegou agora aqui, vindo de uma cidade um pouquinho distante, não muito, pertinho. Estrada boa, tranquilo. Tá com a gente aqui hoje, então, antes da gente apresentar o convidado, a gente já vai pedir aquela mesma história de sempre. O pessoal vai lá, curte, compartilha o canal, ativa as notificações, né? Comenta lá, se quiser falar mal, fala mal do Túlio, né? Se quiser falar bem, pode me elogiar lá, tá tranquilo, a gente não vai ficar chateado, né, Túlio? Não, fala mal, mas não fala muito mal, né? Vai de leve. Com carinho. Mas vamos lá então, né, apresentar o nosso convidado de hoje aqui. Fizemos o convite para ele aí nos últimos dias, né? Tava tentando encaixar com a agenda dele, agenda corrida, em função de compromissos aí com o clube ao qual ele está vinculado agora. Mas é um prazerzaço hoje receber aqui o nosso querido Bruno Silva. Brunão, treinador do Tubarão Futsal. Boa noite, Brunão, tudo bem? Como é que tá? Boa noite, Thiagão, Túlio, os irmãos aí, né? É isso aí. Prazer conhecer o Thiago, já conheci, prazer conhecer o Túlio pessoalmente. Aí. Prazer conhecer Sombrio, né? Pois Primeira vez que eu venho presencialmente, realmente, paro aqui. Então, só agradecer pelo convite. A gente teve a fase ainda não melhorou, mas a gente veio mesmo assim. Fiz o convite pro Brunão, aí tava umas 2 derrotas seguidas, aí ele, cara, dá pra gente remarcar, a fase não tá muito boa. Eu digo, não, a gente remarca. A fase não melhorou, mas a gente espera que mas melhore. Vai melhorar. Trabalhando pra isso. Mas vamos lá então, o Brunão tá aqui com a gente, Túlio, quiser fazer uma pergunta pra ele aí já pra gente começar esse bate-papo. Bate-papo descontraído, como sempre é. Brunão é um parceirão, né, já conversei com ele várias vezes aí, até depois eu vou dizer o porquê, né, mas a maioria do pessoal já sabe, né, pela vinculação do meu filho aí que tá sobre o comando do Brunão lá agora. Mais adiante a gente vai falar sobre isso, mas fica à vontade aí. Brunão, na verdade aqui, eu acho que a audiência aqui na nossa cidade vai ser bem bacana, a região gosta muito de futsal, né? Muito futebol de campo, mas muito futsal, então a hora que a gente estiver no ar aí vai ser muito bacana. Mas, a pergunta, primeiro, para dar uma descontraída, te apresenta pra gente, fala quem é o Brunão, fala um pouquinho da tua carreira, o início da carreira, a gente tem, né, as informações, mas passa pro pessoal um pouco da tua carreira. E, já de antemão, pergunto, tu é o mais jovem da Liga hoje, o treinador mais jovem da Liga Nacional de Futsal? Se tu sabe dessa informação. Eu acredito que eu ainda sou o mais jovem, mas não sou o mais novo na função. Na função, sim, isso, mais jovem de idade. Na função já estou à frente de talvez uma boa parte aí, não sei a metade, mas de uma boa parte aí que isso são ciclos e ciclos, né? Vai se renovando a safra de treinador a cada sequência aí, a cada ano. Já renovou bastante, mas acredito que eu ainda seja o mais jovem. Quando estreiei, até já pegar o gancho aí um pouco para contar um pouco da minha história, eu estreiei, acredito que vai ser um pouco difícil alguém bater essa marca aí, que eu estreiei com 25 anos como treinador na Liga Nacional. Mas assim, a história é longa, né? Eu vivia quase a minha vida toda no meio dessa loucura, desse alto nível do futsal. Alto nível, eu diria que, se não me engano, meu pai entrou no alto nível na Liga Nacional ali, quando a gente fala, em 2004. E eu tinha, 12 anos. E eu acompanhava desde pequeno, né? Sou nascido e criado numa cidade do interior de São Paulo, uma cidade chamada Orlândia, que foi berço de um dos grandes times aí do futsal por uma boa época, né? Uma boa jornada aí. E esse time, o Orlândia, Intelli Futsal aí, meu pai fez parte, foi um dos percussores aí do projeto. E eu pude acompanhar de perto dele, não só da época do time, mas desde quando ele tinha escolinha e tudo mais na cidade ali. E as coisas foram acontecendo natural. Ele virou o treinador que foi, né? Que hoje está ainda atuando nacionalmente e mundialmente. Né? Está ainda atuando, voltou ao comando faz, se não me engano, 2 semanas do Santo André Intelli, né? Hoje, atual Santo André Intelli. E aí, cara, tentei jogar, confesso, fui teimoso.
A genética não ajudava, um pouco do peso assim não ajudava. Tem um histórico assim familiar de essa genética, até era bom de bola assim, mas dos 17 em diante assim, quando começou a faculdade, eu quis fazer educação física. Quando começou, eu já meio que direcionei para isso, para querer ser treinador. E aí, cara, confesso que fui um pouco, como fala, né, refém do processo aí, mas as coisas aconteceram. É, Aconteceu tudo mais cedo do que a gente imaginava. Difícil para qualquer pessoa assim, né, com 31 anos, que é a idade que eu tenho hoje, estar à frente de um grande time que é o Tubarão Futsal. Mas antes do Tubarão, eu já estive à frente da Intel por 5 anos, mais uma experiência de 1 ano no Brasília. E isso tudo vai criando a nossa trajetória para hoje a gente poder estar aqui com vocês. Brunão é natural de São Paulo. Na verdade, eu sou natural da cidade de Orlândia, Legal. onde era o time. Tanto eu quanto a minha família, quanto meu pai também. Nasceu lá, Nasci teu pai e já criado. já existia o projeto de Orlândia nessa época ou ainda não? Na verdade, eu nasci em 92. Na época, meu pai era treinador dos times de prefeitura, na época que tinha que tem ainda até hoje, que hoje jogam jogos regionais de lá, Sim, da sim. época que, se não me engano, chama JASC, né? JASC, JESC, JESC. joguinhos. Meu pai era os mais treinador jovens. desse time de Orlândia, da prefeitura, e tinha umas escolinhas. E esse time de Orlândia aí no futsal, ele é de uma empresa, né? Do ramo de telefonia, de cabo, é uma fornecedora de cabos elétricos, assim, que fornece para a estatal e tudo mais. E ela era uma família apaixonada por futsal também, né? E ela montava aqueles times para torneios amadores da região lá. Municipais, Igual tem aqui regionais. lá ainda tem uma tradição de os torneios ser da TV regional. Vou dar um exemplo. TV, NSC TV tem um torneio. Sim. SBT de lá tem um torneio. E essa empresa, ela formava times para esses torneios. E aí meu pai começou a ser treinador desse time dessa empresa. E aí ela sabe aquela história de ser o melhor da cidade, ser o melhor da região? Foi bem isso, foi sendo o melhor. Aí, se não me engano, em 2001, não me lembro bem assim as datas, mas ela chegou a jogar o primeiro campeonato estadual, chegou na semifinal, foi pegando gosto. Aí, se não me engano, em 2003 foi campeão estadual, uma zebra assim, histórica, assim, lembrado no futsal de São Paulo. Em 2004 estreou na Liga Nacional, e aí foi que foi. Essa é a história da Intel e Orlândia, assim, no caso. E isso por que eu contei? Porque ela me mistura muito com a minha trajetória, né? E aí eu com 14, com 12, 10 anos, aprendendo a ver meu pai ali, queria jogar, como falei, não consegui. E aí tinha no DNA essa questão de ser treinador e foi acontecendo. O perfil para isso, né? Porque a gente comenta que além do perfil e do treinador, pô, tem que estudar muito, tática, né? Mas tem mais aquela situação de um psicólogo mesmo, porque pô, lida com jovem, a gente tá vendo isso, né? Como o Thiago comentou, a gente vai falar do Arthur, mas a gente vê, pô, tem a base, tem que estar acompanhando, tem que ser um paizão, vai viajar, tem os problemas todos, né? Que todos têm. Então, além da pressão de estudar, tem que ter um ótimo psicológico. E tu jovem, né, como a gente falou, já foi precoce nessa situação, porque a gente fala, a visão de um treinador que a gente tem é um cara que tem que ter esse autocontrole, que nem sempre é fácil, né? É difícil. Confesso. Mas dá pra ver, assim, até pelo teu perfil, um cara tranquilo. A gente acompanha os jogos e às vezes, sofreu um gol ali, vê o teu a gente tenta olhar isso, ver o posicionamento, um cara tranquilo demonstra isso, então não é simples, mas por ser precoce eu acho que combina tudo isso também, né, Brunão, de ter uma parte de psicologia, a parte própria do esporte que tem que estar muito atento a isso, então ser precoce assim realmente é porque tem um tino para isso. Pois é, Túlio, eu falo assim, cara, ser precoce, ao mesmo tempo que me atrapalha em algumas situações, vou dar um exemplo. Os times muitas vezes procuram nomes mais experientes, né, no caso. Isso acaba acaba sendo, não é um defeito, né, mas é uma característica do mercado, né. Mas ao mesmo tempo, ser precoce, ser mais jovem, me ajuda muito. Eu vejo que a parte que mais me ajuda, eu enxergo que é falar a mesma língua dos atletas.
muitas das vezes hoje no time, se não me engano, tem um só, dois atletas são mais velhos que eu, né? Mas bem mais velhos, assim, que é o Pichote e o Marinho. O ano passado tinha só o Marinho, que era mais velho que eu, e assim, consequentemente, o pessoal geralmente é da minha idade, 95, eu sou 92, geralmente o pessoal é 95, 96, uns mais novos. E aí, cara, eu vejo isso como uma coisa boa. Se o Brunão pode ser o pai, eu posso ser o avô, então, né? Eu sou 83, pô. E assim, eu acredito muito nessa parte de gestão, assim, eu acredito que o treinador é muito mais humano, muito mais um pai do que um propriamente tomador de decisões ali, um treinador, o cara que manda, assim. Eu acredito muito nisso, sobre essa parte humana do jogador. Eu sempre falo para eles isso. É uma coisa que eu falo muito. A gente, antes de ser jogador, a gente é humano. A gente é pai, a gente é filho, a gente é esposo e assim vai. Isso é uma coisa que, assim, muitas das vezes, se o lado humano não tá bom, se esse lado aí todo que eu falei antes, geralmente o rendimento não costuma ser bom. Raros são os atletas que conseguem ter um turbilhão ali fora de quadra, fora de campo e ser um diferencial dentro. E assim, eu acredito muito nesse equilíbrio. Como a gente estava conversando antes, a gente convive muito, né? Vamos daqui 2 dias passar 24 horas juntos no ônibus ali, então a gente tem que conversar. E assim, esse lado mais novo que atrapalha, como eu falei, em algumas coisas, nessa parte de mercado, ou às vezes em algumas outras coisas, às vezes falta um pouco mais de autocontrole, algumas situações que às vezes não é normal que a gente vai aprender, mas em compensação me ajuda muito esse falar a mesma língua, esse poder saber os mesmos gostos, por exemplo, isso ajuda muito a ter um pouco mais de equilíbrio e assim, cara, a gente vai aprendendo junto, como eu sempre falo. Tu falou que tu começou lá em Orlândia, né, na Intel, como auxiliar, e aí depois acabou assumindo o time principal também lá. Aí teve um momento em que tu sai para ir para Brasília, retorna para Orlândia, e aí hoje está em Tubarão, desde o ano passado, né? Isso. O ano passado foi a primeira temporada aqui em Tubarão? Isso, ano passado foi a primeira temporada fora pro sul, pro eixo sul do nosso futsal. Como que chegou essa proposta de Tubarão para ti, assim? Como que o pessoal te procurou, né? Tinha feito a tua última temporada lá em São Paulo, como foi? Despertou interesse pessoal? Foi só o Tubarão que te procurou? Ou teve outros contatos também? Conta para nós como é que foi essa história para tu vir para cá, para Santa Catarina. Na verdade, Thiagão, quando eu terminei a faculdade, em 2013, que eu pude ser auxiliar técnico oficialmente, antes disso eu já trabalhava, como meu pai ali, como eu falei, nos times de prefeitura, treinando nos times da base ali, fazia os mesmos torneios regionais aí que eu falei, trabalhei um pouco com a garotada que vocês falam gurizada, né? Eu falo garotada, pessoal de 18, 16 ali, tudo mais. E aí, cara, como chegou o Tubarão? Eu tive esse trabalho em Brasília em 2021 e acredito que lá em Brasília a gente jogou 2 vezes contra o Tubarão e chamou atenção 2 jogadores do Brasília na época vieram para o Tubarão, se não me engano, não sei se vocês vão lembrar, um jogador chama Moura, que era um ala canhoto que saiu daqui bem valorizado. O outro chamava Caio Torres, que ele estava até há 2 anos atrás também. E a gente jogou 2 vezes. E aí meio que, sabe, quando a gente, mesmo com baixíssimo investimento, que o Brasília é sempre a última folha da liga, desde que entrou, e a gente conseguiu sempre fazer bons jogos naquele ano. Depois eu voltei para o Santo André Intelli, né? Tive a felicidade de fazer uma boa temporada no Santo André Intelli, a gente classificou em 8º. Mesmo não sendo um dos principais investimentos, a gente classificou em 8º. Consequentemente, foi a mesma posição que a gente classificou a primeira fase com o Tubarão ano passado. E aí eu acredito que a soma desse fator aí da campanha com o Brasília, desses 2 jogos, dessa campanha positiva com o Santo André, surgiu essa oportunidade. A gente tinha outras oportunidades também no Paraná antes de vir para cá. Mas aqui eu tinha o pessoal que também me conhece há muito tempo, a gestão do Tubarão Futsal, elas são as mesmas pessoas há muito tempo, então eles me conheceram também pequeno, guri, né, como vocês falam, para poder construir essa história, e surgiu essa oportunidade. Eu sabia que era uma cidade muito boa, uma região muito boa, eu realmente sou fascinado tanto eu quanto minha família, minha esposa, a gente é fascinado pela região, porque
é uma região muito boa, assim, né? De morar perto de serra, perto de praia. Então, cara, Praia, isso, eu sou fascinado por aqui, cara. Que é uma região muito boa mesmo. A gente fala, é abençoado mesmo de morar aqui, porque é bem legal. E aí, desde então, a gente constrói essa história, né? Fez um ano muito bom, a gente atingiu quase, ultrapassou todos os objetivos de 2023. E agora, em 2024, a gente começa essa temporada agora nesse turbilhão, mas a gente espera que no final dela a gente vai estar sorrindo. Ô, Brunão, essa temporada do ano passado, né, pro Tubarão, que tu comentou, realmente foi espetacular. Mas se eu não me engano, começou também com três derrotas, né? E depois o time foi subindo, chegou nas oitavas, terminou em oitavo, né? A gente terminou em oitavo, passou as oitavas, ganhando do meu ex-time. Isso, que eu ia comentar isso aí, E caímos nas quartas pro campeão, né? Esse do teu ex-time foi enfrentar o teu pai. Foi. A gente viu muita reportagem aqui, muita coisa, né? Do enfrentamento pai e filho, né? Como que seria e tal. Imagino que tenha sido uma emoção muito legal. Imagino pro lado dele também, né? A emoção pô. Isso que eu imagino que seja muito grande. Mas para ti também, pô, enfrentar o pai numa liga nacional, eu acredito que seja algo inédito, né? Não tem e difícil ter também. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência aí, como foi. Pois é, Túlio, foi um sentimento que assim não consigo explicar em palavras, porque assim, na primeira fase, quando a gente jogou contra, realmente estava o meu pai como treinador. Uhum. Ele ainda não, ele estava como treinador, como uma figura de treinador. E cara, nessa primeiro encontro, na primeira fase foi emocionante pra caramba. De verdade, na primeira fase era aquele jogo, sabe, que você fica meio sem resposta, assim, olhando pro lado, Uhum. você não sabe como é que vai reagir. Mas assim, ao mesmo tempo, acho que o sentimento que a gente pode tentar chegar próximo, assim, é uma gratidão, cara, sem tamanho, assim, sabe? Quando você chega, sabe aquele zerou o game, assim, meio que uma coisa, pô, não dá pra se imaginar, né? E aí, cara, no playoff eu já confesso que, cara, no playoff a gente tem que tentar ganhar um mata-mata, né? E aí, cara, esse sentimento, tipo, e meu pai também não tava mais à frente do time, ele tava de supervisor, já tinha saído do cargo, se não me engano, umas 3 rodadas a gente acabava a primeira fase. E aí no mata-mata meio que a gente conseguiu separar um pouco mais, mesmo ele estando no banco, a gente não falava muito durante a semana como a gente fala quase diariamente. Uhum. Não passasse nenhuma dica pra ele do time do Tubarão? Quando ele tava já fora de treinador, ele falou: Bruno, vai ser difícil, mas se você passar também eu vou ficar feliz. Aí eu falei: não, se você passar também eu vou ficar feliz. Ele pensa pelo lado bom. De qualquer jeito a gente voltou a estar entre os 8 da liga, que fazia um tempo que a gente não chegava. E aí a gente conseguiu, foi um jogo, além de tudo, foram 2 jogos muito bons, 2 jogos fantásticos, um 4-4 e outro 4-3, com gol no finalzinho, com virada no finalzinho, com tempo ajudando a fazer gol, que é uma coisa rara assim. E cara, foi uma felicidade tremenda. Além de todo esse detalhe, poder estar entre os 8 foi sensacional. Ô Brunão, e eu imagino que o teu pai tenha sido um dos teus incentivadores a seguir na carreira, né? Porque a gente sempre praticou esportes, né? Nossa família, né? E um dos incentivadores de o Arthur estar participando, né? Eu sou um dos maiores incentivadores dele, né? O que a gente pode, a gente faz. E eu imagino que o teu pai, por ser treinador profissional, ver o filho, né? Que começou lá como auxiliar, tá seguindo a mesma carreira, para ele não sei, né? Diz pra gente aí, foi bacana, não foi? Como é que foi o que o teu pai te falava, quais os conselhos que ele te dava para esse teu começo de carreira no futsal? Pois é, Tiagão, como eu falei, antes de ser auxiliar, eu era o menino vamos lá, se não me engano, com 6, 7 anos ele tinha escolinha, e eu jogava na escolinha dele, ele tinha que me dar bronca como filho e jogador da escolinha dele, né? E assim, cara, isso eu vejo que esse pilar assim do esporte, ele começa na minha vida, acho que desde quando eu nasci assim, cara. Desde quando eu nasci eu sou criado meio no esporte. Uhum. E cara, isso me ajuda muito, me ajudou muito essa vivência, esse apoio, porque assim, quando eu queria jogar, pô, tinha um apoio. Não media esforço para mim poder jogar tanto na escolinha dele quanto em outros, quando o time melhor da cidade também, que tinha os melhores da cidade.
Quando eu decidi assim fazer educação física, também foi o primeiro a apoiar. Também falou se quiser, assim que você quiser ter um espaço para poder trabalhar junto, para poder fazer uma estatística, para poder aprender com o preparador físico, você fica à vontade. Se você não quiser também, eu te respeito. Mas, cara, com certeza esse apoio aí, acho que para ele, para meu pai, imagino que foi uma realização. Sim, não imagino não que sim. sei não sei medir assim, não dá para medir, porque eu acho que não só nessa parte como auxiliar, porque a parte de auxiliar, cara, era muito legal. Eu confesso, porque era assim, o auxiliar técnico ele tem que ir, não pode estar sempre com a mesma visão do treinador, né? Sim, Tem que diferenciar um pouquinho, E né? muitas das vezes quando eu queria falar uma opinião contrária, era Sidão. No meio do time era Sidão. Quando precisava falar uma coisa para tentar ajudar, era pai. Pai. E assim vai. Então essa relação trabalhando junto também foi legal pra caramba, assim. Essa relação trabalhando junto que a gente teve. E foi por muito tempo, né? Tanto como auxiliar, depois como treinador e ele supervisor. Nunca perdendo a autoridade, a hierarquia. Isso sempre era respeitado ao máximo. A não ser quando, por exemplo, era treinador, ele era supervisor, às vezes faltava alguma coisa, a gente brigava, falava, mas logo já se arrumava. E, cara, com certeza, não há nem dúvida que é o maior apoiador de toda a minha carreira e sempre vai ser. Ô Brunão, não sei se lá em Orlândia, no Minas, tu participou também ativamente, como eu te acompanhei esse ano, da montagem do elenco. Até esse ano aqui em Tubarão também tu tens uma participação que eu tenho visto também na questão da categoria de base, né, na coordenação, no auxílio ali. Não sei se nos outros tu fez isso também. O que é mais difícil? Porque a gente sabe que o futsal é um esporte que, claro, até pelo tipo de esporte, é muito comparado ao futebol. Só que a gente sabe que a distância financeira, principalmente do futebol para o futsal, é gigantesca. Se você for ver os 20 clubes da Série A, Série B, Série C, eu acho que todos eles têm um orçamento milhares de vezes maior do que os times da Liga Nacional. Que qualquer time da Liga, né? Então, assim, é difícil atrair um menino que vem lá de uma cidade do norte, do nordeste, do centro-oeste, enfim, trazer para cá. É uma estrutura que é diferente. O que é mais difícil? A montagem de um grupo, passar esse período, conseguir atrair bons valores, ou a gestão desse grupo depois, durante o ano, que é o que tu está fazendo agora? Tiagão, assim, primeiro falando sobre a base, esse ano é o primeiro ano que eu tenho uma abertura maior igual eu estou fazendo. Nos outros anos na Intel a gente não tinha. A gente foi passar a ter quando a gente teve essa parceria com o Santo André. E na parceria com o Santo André eu fiquei um ano e eu cheguei, a parceria já estava feita. Então eu não tive muita liberdade como eu tinha antes. Tipo, para ajudar na base. Para poder tentar fazer todo mundo jogar igual, tentar criar uma metodologia, tentar criar o mesmo pensamento competitivo desde o pequeno até o final, até o principal. Então essa é a primeira vez que eu tenho essa vivência, assim. O ano passado eu cheguei aqui, foi uma das coisas que me chamou a atenção para poder vir para o Tubarão, foi essa questão da montagem. Porque eles vinham de um ano muito ruim em 2022, uma temporada que eles não conseguiram atingir nada, e eles tinham a oportunidade, além de contratar como treinador, eles tinham a oportunidade de meio que zerar o grupo, assim. Eles queriam trocar quase todos os jogadores. Se não me engano, de 2022 para 2023 ficaram 4 jogadores. E isso é uma das coisas que eu acredito que foi um fator muito grande de sucesso para o ano de 2023. Tu pôde trazer aqueles jogadores que tu queria. Porque isso aí elimina os vícios, começa tudo do zero. E aí, como a gente sabe, teve um começo difícil que criou casca para lá na frente deslanchar. E isso é uma das coisas que eu como treinador valorizo muito. Muitas das vezes eu até me preocupo mais do que precisa com a parte de fora. Com tá tudo organizado, brigo às vezes muito. A briga muitas vezes minha não é nem pela questão da quadra, nem pela competitividade em si, mas sim pela organização fora. Eu brigo muito por isso. E assim, essa minha introdução agora esse ano na base, assim, é um dos processos que eu imagino que seja o caminho para o futsal, né? Para qualquer clube, acho que até no futebol é assim, né? Sim. A gente tentar criar uma identidade, tentar criar uma característica de jogo, um modelo. Não modelo, o pessoal fala muito modelo de jogo, né? Mas modelo de jogo é uma coisa muito ampla. Sim. Para falar que o do sub-9 o adulto joga no mesmo modelo, é uma coisa muito ampla. Mas pelo menos a mesma mentalidade,
eu imagino, é o que eu quero pelo menos criar e terminar esse ano com essa, independente de onde a gente esteja o ano que vem, assim, espero que aqui, mas que a gente consiga pelo menos passar um pouco dessa mentalidade para a base, para a formação. E assim, respondendo agora a pergunta, a parte de montagem ela é muito mais difícil que a parte de gestão. Agora, indo direto assim, porque a montagem muitas das vezes você não conhece a pessoa, né? Não conhece o ser humano, não conhece o atleta que está contratando. Viu num jogo, viu outro e tal, viu dentro de quadra. Vídeo, pode perguntar para o treinador dele, para todo mundo, mas você não vai conhecer ele literalmente. Dia a dia. Agora, na parte de gestão, com a comunicação, com o dia a dia, você consegue, independente se o cara, se for uma contratação acertada ou se for uma errada, a gente consegue tentar tirar o melhor. Agora, a montagem realmente é muito trabalhoso e é o que mais tira o sono. A não ser essa fase ruim assim, mas a montagem é uma coisa que a gente tem que eu me dedico bastante assim. Vamos pedir pro pessoal aí, né, esse papo bacana aqui com o Brunão, trazendo a experiência dele aí, que jovem, né, jovem treinador, mas ele é um jovem treinador, mas que tem uma experiência já vasta dentro das quadras aí, como ele falou. Pedir pro pessoal aí, deixar o like, né, fazer uns comentários aí, se quiser, depois pode perguntar, pode deixar pergunta aí, eu mando pro Brunão depois também, a gente tem um contato direto, né. Então deixa o like, curte, compartilha, manda no grupo da família, né, lá onde dá briga e tal, pode mandar para todo mundo aí, mas dá essa força pra gente aí, pra gente poder estar trazendo o pessoal aqui pra essa conversa, pra esse bate-papo bacana aqui, né, Túlio? É isso aí, gente. Vamos seguir com mais umas perguntinhas pro Brunão, Vai vamos lá, aproveitar o momento claro. aí, né? Brunão, na base, eu acho que a gente vem falando disso agora, e a gente não vê assim, o que a gente nota, por exemplo, os regionais, como a gente falou, o estadual tem base, tem sub-17, sub-20, mas não, às vezes não muito a nível nacional, né? Até esse ano parece que tá para sair um torneio sub-20 da Liga. Da Liga, né? Eles até falaram um nome, enfim, não. Chama Talentos. Isso. E eu acho que isso aí é fundamental, porque assim, o futsal, a gente tem, né? Nós temos, como futsal, como futebol, nível altíssimo de atletas individuais, mas eles precisam ser garimpados e precisam ter oportunidades maiores, né? Então acho que eu acho que a Copa do Brasil teve Taça Brasil Sub-20 o ano passado, né? Isso tem, a Taça Brasil ela tem, mas é um torneio de uma semana. Então, e acabou. Mas talvez não fazem, vão investir nesse torneio agora pela logística, porque vai ser modelo Liga Nacional, não sei se tu pode passar alguma coisa pra gente sobre isso. Pois é, primeiro, assim, acho que o Thiago tinha perguntado na pergunta antes, né, muito do que é mais difícil, né, tinha chegado a comentar. No adulto, geralmente as coisas estão muito automáticas, o jogador já chega muito automático, assim. Agora, na base, construir, ensinar, oportunizar, é muito difícil, cara, muito difícil. É um processo muito longo e vai ter muito mais acertos do que erros, né? Desculpa, muito mais erros do que acertos, né? E assim, agora, falando sobre a Liga Nacional Sub-20, é uma coisa que demorou, é uma coisa que estava no papel já há algum tempo, desde quando eu acompanho assim. Muito na época da pandemia estava quase saindo do papel, travou. Agora, eles fizeram de um modelo regionalizado, por chaves, se não me engano vai dar 6 jogos da primeira fase. O Tubarão, a gente optou por uma outra estratégia devido ao ano político, mas eu espero que a gente optou por fortalecer embaixo primeiro, que a gente na época da montagem não tinha quase nem muito pro principal. Sim, é difícil, né? Tem que saber dosar, né? Um pouco para cada coisa. A gente ficou meio naquela e acabou surgiu essa oportunidade da parceria, mas assim, eu acho que embaixo a gente tá fortalecendo bem. A parceria que tu quis dizer é que o Criciúma, né? O Criciúma vai representar Tubarão nessa competição, nesses talentos aí, que é a Liga Nacional Sub-20, né? Isso mesmo, Thiagão. O Criciúma que já tinha um projeto de base já fortalecido. Sub-20 mais fortalecido. A gente só oportunizou, emprestou a camisa, vai emprestar o nome, acho que vai ser Tubarão, Criciúma, um negócio assim. É bom que a gente vê mais jovens da região também. Com certeza. E a gente optou por fortalecer embaixo. E o fortalecer embaixo, o que é? A gente teve dos 18 para baixo, colocou mais uma categoria no estadual. Tá fortalecendo essa questão da abertura do trabalho do principal, no meu trabalho, para os professores da base. Acredito que isso é uma coisa que não é todo treinador que faz. Né? A gente tentar dar a máxima abertura possível para os professores da base. E assim, cara, eu enxergo isso como um potencial futuro muito grande pro nosso projeto ali. Ô Brunão, outra coisa que chamou muita atenção esse ano foi a entrada da CBF,
né, com o Campeonato Brasileiro de Futsal. No final do ano passado a gente até estava conversando assim, com o pessoal, né, eu lá em casa com o Arthur, enfim, que a gente sabe que a CBF financeiramente é uma potência, né? Se ela quiser fazer algo, investir, ela tem condições para isso, né? E criaram ali o Campeonato Brasileiro de Futsal, convidaram, acredito eu, todos os clubes da Liga Nacional, né? Até onde eu sei, ninguém aceitou que está na Liga, ninguém saiu da Liga, mas, né, clubes de camisa, como a gente diz, se eu não me engano, Cruzeiro, América Mineiro, alguns clubes aí do Brasil aceitaram. É. Qual a tua visão dessa entrada, né? Porque algumas pessoas julgam ser divisória, que vai fazer uma divisão, que vai fazer uma secção, que vai separar e tal, que vai ser pior. Outras dizem que não, que são mais clubes, são mais oportunidades, são mais atletas que vão estar tendo chance de estar jogando uma competição. Acredito que esse Campeonato Brasileiro também vai ser uma competição forte, né? O que tu vê dessa concorrência entre aí o Campeonato Brasileiro de Futsal, a Liga Nacional? O que tu pensa disso para agora e para o futuro? Pois é, Tiagão, isso é uma longa e burocrática história do nosso esporte, assim. Que tipo, vou tentar contar o mais breve possível, assim. A CBF, na verdade, quem está tomando conta do Brasileirão é a CBFS, né? A CBF, ela tentou, se não me engano, há 2 anos atrás, ela tentou entrar na gestão do futsal. Tanto que hoje a camisa da seleção brasileira de futsal, ela mudou, né? Ela joga com a camisa igual da CBF e tudo mais. E ela, na época, se não me engano, ela procurou a Liga, para a Liga poder ser o chancelo, e você, a Liga Nacional, administra o futsal nacional, porque a CBFS tava numa crise muito grande de administrativa, com vários problemas assim, várias coisas. Tanto que a Liga Nacional, ela começou como Liga Futsal. E aí, por vários problemas internos da CBFS, ela teve que se organizar em franquias e ser um campeonato à parte. Teve que rachar com a CBFS por causa desses problemas. Se não me engano, acho que esse racha foi em 2014 ou 15, assim, que ela virou LNF, adotou os mesmos moldes da NBB, da Liga de Vôlei e tudo mais. E aí criou essa Liga Nacional à parte, né? E aí, voltando ao assunto, teve essa oportunidade da CBF, e na época a Liga Nacional não quis. A CBF então falou, então vou ficar só com a seleção, e a Liga Nacional continua sendo um órgão independente, ou seja, deixou uma brecha, né, para a CBFS poder voltar. E aí a CBFS voltou, totalmente rival da Liga Nacional. Tem essa questão dessa rivalidade, então. Ela criou-se esse problema burocrático, né, de CBFS e LNF. E agora a CBFS foi subindo aos poucos, voltando a fazer Taça Brasil. Teve uma época que nem teve a Taça Brasil de base, se não me engano, teve só a principal. Aí tem um problema grande, né, da vaga da Libertadores. A gente estava conversando no treino hoje, acho que foi não lembro, foi um dos meus auxiliares perguntou hoje, né? A gente estava falando de vaga na Libertadores, e o Atlântico, que é atual campeão, não vai, né? Justamente porque ele é campeão da LNF. E a vaga, como a Liga Nacional virou um campeonato independente, a vaga ela é da CBFS. E aí, com isso, a CBFS organiza um torneio à parte, que quem ganhar dá a vaga para a Liga, e quem ganhar dá a vaga para a Libertadores, e quem correu o ano todo, jogou a Liga Nacional, não tem direito à vaga por causa desse problema burocrático. E assim, falando do Câmara Brasileiro, acho que tem sempre duas visões, né? Primeira visão como treinador, como trabalhador do esporte, assim, é oportunidade para todo mundo, aumenta a oportunidade. São mais 20 times. Só que assim, tem time que nem existia antes de entrar no Campeonato Brasileiro. Dá um exemplo, América de Natal, CRB, alguns times que eles foram procurados pela camisa, Cruzeiro, o próprio Cruzeiro. América Mineiro tinha um time lá, mas o Cruzeiro nunca teve, assim. Já teve Atlético, foi campeão da Liga Nacional e tudo, mas não tinha.
Então os times a gente, como é que foi? Foram criados alguns de última hora, outros times grandes times de estadual, como o Chopinzinho, como o Passo Fundo, já tinham o Concórdia aqui de Santa Catarina, que é quem vai jogar do estado, já tinha uma força no estadual e estão oportunizando para poder entrar no cenário nacional. Isso eu enxergo como uma oportunidade. Agora os outros times que montaram na teoria para entrar, a gente não sabe como vai ser, né? Então, Até onde isso vai, né? até onde isso Até vai, que ponto eles vão manter o que investimento, estrutura até que vai ponto eles vão manter a ter, se os estrutura. profissionais vão ser valorizados, se vai ser tudo em dia, a gente não sabe isso. Então, ao mesmo tempo que é uma oportunidade para uma boa parte, a gente não sabe, a gente sabe aquela famosa paródia, né? Tá todo mundo esperando para ver. Tá todo mundo esperando para ver. Que aí se anuncia, eles anunciaram, né, aporte financeiro, aporte de logística, anunciaram hoje, se não me engano, acho que foi hoje ou ontem que anunciaram transmissão em TV aberta na Band, no Show do Esporte. Então, assim, só que os principais jogadores continuam na Liga Nacional. Isso é fato. E a gente não sabe como é que vai ser. A gente está naquela. Todo mundo, o mundo do futsal está esperando para ver se vai ser tudo cumprido, porque a fama é ruim. Até onde eu sei, eles criaram um grupo de gestão muito forte, assim, de pessoas até respeitadas dentro do futsal. Mas a gente espera para ver, a gente espera que dê certo. E quanto mais oportunidade para quem trabalha no meio, melhor. Mas sempre com o pé atrás, né? Ô, Brunão, e tu até comentou já umas 2 vezes aqui no início a respeito da questão da fase, né? Tubarão na Liga Nacional teve 5 jogos, 5 jogos. 2 empates. 6. 6. 4 derrotas e 2 empates. Jogou agora sexta-feira Sexta-feira. contra o Sport Futuro, né? Isso. Empatou, começou empatando em casa com o Cascavel. No finalzinho. Um resultado bom, razoável. Foi jogar com o Carlos Barbosa fora, outro empate. Um jogo também. O único ponto que tirar do Carlos Barbosa. Difícil. E aí depois 4 derrotas seguidas. Pois é. E por que tu acha? Claro que se tu soubesse o motivo, tu já estaria vencendo, né? Mas o que dá para mudar? O que tu acha que pode acontecer diferente? Próximo jogo contra um forte time, que é o Minas, que é um dos maiores investimentos da liga. Jogadores de seleção de vez em quando estão por lá. Qual a perspectiva agora para os próximos jogos? O que tu acha que dá para mudar para sair dessa fase? Bom, Thiagão, você falou bem, a gente fez um bom começo, né? A gente fez um bom começo. Acho que assim, falar do nosso começo ali, foram 2 jogos, a gente teve um nível muito alto. Pode ser talvez o motivo da gente ter elevado um pouco mais a nossa confiança, a gente achou que estava bom. E aí a gente teve um jogo difícil em casa contra o São Lourenço, que a gente tomou uma virada, a gente estava ganhando 2-1, tomou uma virada. Meio que, sabe aquela derrota que abaixa um pouco a poeira, assim, que é um golpe duro? Acho que isso veio antes da hora. Depois a gente teve um outro golpe duro contra o Blumenau, que a gente imaginava que era um jogo ganhável, né? E assim, o que mais a gente preocupa um pouco dessa fase, que eram pontos que a gente contava, assim, para nossa classificação. A gente, na teoria, ganhou 2 pontos que a gente não contava e perdeu pontos que a gente contava muito. Fato, São Lourenço, Blumenau, Magnus, a gente não é um ponto que a gente conta, né? É um jogo que a gente tenta equilibrar. E agora esse do Sport Futuro, que era uma esperança muito forte, a nossa primeira vitória na Liga agora, escapou também por N detalhes, mas o principal de tudo é que a gente não foi eficiente nas chances. E assim, agora a gente tem uma sequência muito difícil, contra Minas, contra Marreco em casa, que vem numa fase muito boa, contra a Soeva fora, Corinthians, a gente tem grandes adversários nesse mês. Então assim, a nossa virada de chave, além de trabalho que nunca faltou, a gente nunca deixou assim não teve aquele treino ruim ou aquela semana ruim. Acho que isso não tem nem do que reclamar no nosso plantel, assim, da nossa comissão também. Mas assim, é questão de eficiência, questão de fazer os acertos dentro do jogo. E é coisa que assim, por mais que a gente treine, nós só vamos conseguir melhorar dentro dos jogos. E acredito que o primeiro passo é tentar ser competitivo. Tentar ser competitivo internamente, durante o dia a dia, para a gente poder ser competitivo durante os jogos. E assim, só competindo que a gente vai buscar essa eficiência para ganhar e sair dessa fase. Além de pegar um jogo difícil, uma viagem longa, né? Sai de Tubarão para BH, de ônibus, 20 horas. 20 horas, mais de 20 horas, né?
A gente vai ter que fazer uma estratégia de Uma logística recuperação, boa, bem forte Porque aí. chega lá, depois de viagem, né, para enfrentar uma forte equipe, depois tem todo o retorno também, não é fácil, né? Pois é, são os desafios do nosso futsal e assim, cara, como a gente falou, o principal desafio é o Minas, que é um grande time, um dos principais investimentos. A gente tem vindo de resultado negativo, então a gente no mínimo tem que tentar fazer um bom jogo, equilibrar as forças e tentar ser eficiente nos detalhes lá, que é o que faltou para nós nessa sequência negativa aí. De investimentos, né? E tem o marketing da liga, que é a melhor liga do mundo, né? A liga futsal é a melhor liga do mundo. Mas assim, a gente sabe que o nível aqui é altíssimo, mas não sei se, né, saber a tua opinião, fora do Brasil, no exterior, a liga espanhola é a mais forte hoje, Hoje sim. em termos de equipes e em termos financeiros, é a mais forte? Túlio, na verdade a gente teve esse final de semana, né? Até a final da Champions de futsal, né? Dois clubes espanhóis, se não me engano, eles tiraram dois times portugueses na semifinal. E assim, é uma liga que, assim como a do Brasil, ela é mais tradicional que as outras, tem há mais tempo. Então, consequentemente, eu vejo ela como um nível melhor, assim, como... claro que a gente sempre tem a mania, às vezes, de valorizar o produto de fora, assim, do Brasil. Eu afirmo também, que a Liga Nacional de Futsal ela é mais difícil, é a melhor, e eu digo que é a mais difícil do mundo. Você imagina, a Espanha não tem nenhum país de ponta a ponta viaja a distância que nós vamos viajar para jogar contra o Minas na sexta-feira. Mas em contraponto, tem a estrutura de ginásio melhor, uma estrutura de piso melhor, uma estrutura igual para todos os times, que é uma coisa que é um dos fatores que prejudica os treinadores assim. E falando da parte do treinador, os jogos são sempre muito parecidos na Espanha. As defesas são sempre as mesmas, até em função da regra, que é um pouco diferente, a regra FIFA da regra que a gente joga no Brasil. Então ela pode mais bloqueio, é um jogo mais físico, é um pouco diferente. E aí os times geralmente jogam iguais. Agora no Brasil você pega um time marca a zona numa semana, outro time marca individual na outra, outro time marca baixo na outra, outro time marca alto. E isso é um dos grandes desafios para o treinador. Eu digo assim, o treinador que consegue trabalhar na Liga Nacional com esses desafios, eu acredito Está preparado para ir para lá. Está preparado para poder ir para lá. E assim, falando do nível assim, a Espanha acredito que ainda é a segunda, a Liga Russa tem se fortalecido cada vez mais, a gente sempre vem ouvindo falar, né? Os portugueses estão cada vez melhores, mesmo sendo muito polarizado, a diferença do primeiro time para o último, ela é maior que a do Brasil, para você ter uma ideia. Tem os dois times que sempre chegam, que é o Sport e o Benfica. O restante, o salto é muito diferente. É muito diferente. A gente agora tem uma aposta da Liga do Cazaquistão, está levando o melhor do mundo brasileiro lá para lá, o Ferrão, que já tem um histórico já de ter grandes times assim, de levar muito brasileiro, de pagar muito bem. E assim, no geral o futsal tem se fortalecido, mas sabe, todo mundo sente que está faltando aquele salto, sabe, aquele salto para a Olimpíada ou aquele salto para alguma coisa. Era isso que eu ia comentar, né? O porquê ainda que não é um esporte olímpico, Não, né? e só para fazer um adendo, eu e o Arthur, a gente assistiu esse jogo do Palma contra o Barcelona. Foi um jogão, né? Foi um jogão. E o que é mais impressionante, que até o meu filho mais novo falou, mas só tem brasileiro. Se tu olhar os dois times, assim, principalmente daqueles que participam do jogo, acho que o Palma tem 7, 8 brasileiros. O Palma, se não me engano, ele tem 3 espanhóis, um iraniano, o restante é brasileiro. E daí o que me chamou também a atenção, o goleiro do Palma, que foi um dos melhores da partida, é brasileiro naturalizado armênio. Aquele goleiro ele foi campeão mundial universitário na comissão que eu estava, em 2016 em Goiânia, pelo Brasil, pela seleção brasileira universitária. E como não era um torneio da FIFA, não era oficial, ele pôde se naturalizar depois. E aí perdeu um grande goleiro, né? Aí o rapaz que foi eleito o MVP da partida lá, acho que é Chaguinha, também brasileiro, naturalizado de outro lugar também agora. Georgiano. Eu acho que sim, Então assim, o que acontece? As seleções, né, elas não estão conseguindo desenvolver jogadores dos seus países, estão levando os brasileiros. Eu acho que a virada de chave, Brunão, até para linkar nisso aí, vai ser quando a seleção de Portugal for só de portugueses, a seleção da Geórgia for só de georgiano, porque ainda hoje todos, não sei se todos, mas
dois, três mundiais atrás, sempre tinha um brasileiro em alguma Sempre tem, seleção. sempre tem. Então eu acho que a virada de chave é para esse esporte se tornar um pouco mais popular e para começar a ter alguma coisa diferente. Eu acredito que é os países terem jogadores Terem os do próprios país. jogadores. Eu concordo, Thiagão. Uma boa parte eu concordo sim. E assim, a parte dos Jogos Olímpicos é uma coisa que, sabe aquela que a gente está esperando faz muito tempo, sabe? Aham. Até porque isso muda também isso muda no investimento Sim. da nossa base, assim. E isso acredito que não seja só para o Brasil. O esporte, ele sendo olímpico, ele O investimento é diferente. O investimento é diferente, a formação é diferente. Patrocinador é O diferente. patrocinador é diferente. Haja visto, por exemplo, as ligas do Brasil de vôlei, Sim, de elas têm basquete. patrocinadores que a Liga Futsal não tem, né? Pode ser que muitas das vezes ela não tenha a mesma, eu não sei, comparada à audiência, assim, nunca parei para analisar isso. Mas pode ser que tenha menos audiência que o futsal, que tenha menos amantes, Eu acredito. que tenha menos, Com certeza. menos amantes do que o futsal daquele esporte. Mas eu acho que a diferença, Brunão, na minha visão, né, que assisto tudo quanto é tipo de esporte, a diferença diminuiu muito daquelas pessoas que gostavam do futebol e por consequência do futsal pro vôlei e pro basquete, justamente porque o vôlei, né, com a Superliga e o basquete com a NBB, eles cresceram muito nos últimos anos em visibilidade em função dessa questão de investimento na liga deles e tudo mais, por ser esporte olímpico, então tem um investimento diferente, Banco do Brasil, enfim, esses investimentos. Para captação realmente é onde mora a diferença, né? Para você conseguir recursos de governo, de estatais, assim, é muito mais fácil. Tem vários programas direto do COB, né? Do Centro Olímpico Brasileiro. Sim. E que dá uma diferença. E assim, todas essas ligas aí, tanto a Superliga de Vôlei quanto a NBB, já nasceram com a sua Liga de Desenvolvimento junto. Agora a Liga Nacional foi todo esse processo que a gente contou antes para criar uma Liga Sub-20. Então a gente imagina essa dificuldade. E assim, eu acredito que o futsal tá cada vez mais próximo desse salto. Quem acompanhou o ano passado, que viu aquela final na TV aberta, um grande jogo, um grande público, um jogo fantástico, eu acredito que o salto está cada vez mais perto. Eu espero poder ter uma carreira longínqua para poder participar desse novo ciclo aí quando der esse boom aí no futsal. Inclusive, né, o Neguinho, que fez o gol da final da Liga Nacional aqui, fez o gol também ontem lá da Champions League, né? Fez 2 gols, eu acho. 2 gols. Fez o último gol lá, então o jogador que estava aqui o ano passado foi campeão da Liga Nacional, foi lá pro Palma, que ele já era de lá, né? Ele estava só ele tava emprestado para cá, foi para lá e aí fez o gol também decisivo lá. E esse garoto é fantástico, cara, porque assim, o Thiagão, se não me engano, no ano 2022 mesmo, ele estava no Corinthians e tava naquele primeiro ano de adulto e ele tava na 4ª troca encostado, cara, no Corinthians, cara, é mole. E aí como é que é a capacidade de resiliência e do nada não, com muito trabalho, né? Uma oportunidade surgiu dessa do Palma, ele voltou para Erechim, foi um dos principais fixos do Brasil ano passado, hoje já é o principal fixo da Europa. Seleção brasileira, eu não posso falar muito, mas não sei se ele está garantido, né? Mas teve convocação, ele participou tá nas de convocações, mas mesmo a cabeça de treinador, cara, e até porque futsal são o quê? 12 jogadores? 14? 12 jogadores. De linha que vão ser convocados para a Copa são 12. A Copa é em setembro, né? A Copa é em setembro. Se tu for olhar nos 2 times que jogaram a final da Champions lá, quantos jogadores daqueles não poderiam ser convocados, né? Mais aqui todos os times da Liga Nacional, mais os brasileiros que estão em Rússia e não sei o quê. Não é uma tarefa fácil, não. Por isso que eu tô falando, o Neguinho, que foi destaque da Liga Nacional, destaque da Champions, e mesmo assim não tem a vaga cativa. Depois que parou o extraterrestre ali do Falcão, ninguém mais tem essa vaga cativa, assim. Uma cidade do Ermo, uma cidade pequenininha, aqui do lado de Sombrio. Cidade do Alemão, que me faz passar raiva. Esse aí, esse. O irmão dele, falecido Giga, era da minha época, jogava muito e era igual, né? O mesmo, tanto que eu via de, que esse alemão é igual o Giga, né? Mas ali no Ermo também tem frutos bons. O Matheus Rinaldi, ele ficou, acho que 6 ou 7 anos no El Pozo, né? Matheus Rinaldi, né? Eu ouvi falar dele já.
tá pra Europa ainda. Ele né, tá se na não me engano. Itália agora, tá Na na. Itália, se não me engano. Mas ele ficou muito tempo lá e eu acompanhei né, acompanhando, enfim. E ele foi um cara que se manteve lá. Ele teve algumas poucas chances na seleção, né, um fixo, canhoto, um Ele cara chegou a se forte. naturalizar já, será? Não, ele ainda, Deve estar no ele, processo de se naturalizar pode ser. italiano. Né? E aí ele tá a segunda temporada na Itália, mas Provável. ficou seis anos no Alpozo, né? Quando saiu uma convocação recente até da seleção Ele brasileira, foi convocado, eu lembro. não, e saiu um Matheus, daí eu assim, ó, Arthur, o rapaz aqui do Ermo, que eu conheço o pai dele, Sim. o rapaz aqui do Ermo acho que foi convocado, aí ele disse, não pai, eu sei quem é esse que tu tá falando, mas não é ele, é outro Matheus, mas esse aí, como tu falou, jogou na Espanha, bastante tempo, tá na Itália. Não sabia que ele era do Ermo, cara. de É, verdade. daqui do lado. E eu falo do alemão que eu passo raiva, porque o É. Arthur Sim, mesmo deve sim. falar que eu pego no pé dos moleques pra um caramba, assim, pra eles poderem ser competitivos. Primeiro de tudo, ser competitivo. Eu pego muito no pé do alemão. E ele é do Ermo, né? Ele é um moleque do Ermo. Ele tem um azar muito grande, cara. Falando dele, assim, especificamente, que ele é da idade um ano a mais que os moleques, cara. Então ele tem um... Limbo, né? Ele tá no. Pois é, ele tá sempre no, tipo assim, fora da idade dos moleques, cara. E ele tem um azar disso, cara. Porque vocês têm o sub-18 É, e ele isso. tem 19, Isso, né? exatamente. Então ele tá ali entre a base Entre e o sub-20, adulto. ele tá sempre entre o sub-20 que a gente não tem e acima do 18 que a gente tem. O ano passado era Ano 17, passado ele era tinha 17, 18. Exatamente. Ele tá um ano acima E aí, consequentemente, oportunizar ele fica mais difícil. Fica mais difícil. Não, o Arthur fez uma amizade muito grande com ele lá, né? Essa gurizada, eles Pô, estão e é um sempre guri, juntos. cara, fantástico, um moleque. O e Arthur a fala gente muito bem dele. adora ele, cara. A gente adora ele no meio do grupo, assim. A gente brinca que ele é o juvenil mais adulto de todos, que ele é uma passada, assim. Tipo, é o 10, que é o 10 do Irmo, a gente brinca com ele. Mas é de família boa, É, o um pai grande dele guri, é grande família guri. gente boa demais ali. E assim, eu não sabia da saída do Matheus, cara. É um moleque muito bom mesmo. Eu lembro dele no El Pozo jogando, lembro que ele foi convocado para a seleção brasileira. E agora deve estar nesse processo aí, né? Deve estar na Itália até para isso. Imagino que o sobrenome seja isso. E ele ficou 2 anos, ele saiu do projeto porque assim, o Matheus deve estar com uns 29 hoje, 30. Eu tô com 30, eu sou 88, E ele saiu no processo do Anjos Futsal, né? Anjoquímica. E aí ele foi direto para lá, conseguiu, enfim, e se estabilizou como profissional lá. Então é bacana, né? Que da região, enfim. Oportunizar, acertar o tiro assim é muito difícil, cara. Acertar a oportunidade assim é bem difícil. Um dos gigantes. O Pouso, além de ser grande, é um time que tem há muito tempo. É um time que já é fixado, né, em Múrcia, lá que fala e tal, na cidade, né? E já é um time grande há muito tempo na Espanha. E como tu começou muito jovem, né? Como a gente estava comentando até, tu é um dos treinadores em idade mais jovens, mas que já tem uma certa experiência. Como tu vê esse processo da base pro adulto? O Arthur, meu filho, né? Tá treinando contigo lá agora. O ano passado estava no sub-17, esse ano tá ainda no sub-18 também e já tá indo até relacionado para alguns jogos e tal. Como que é esse trabalho de ir lá, observar, trazer, né? Eles sobem, eles têm aquela ansiedade, aí tem que controlar essa ansiedade. Tem muita coisa ainda para lapidar, porque a gente sabe, tá subindo agora, né? Apesar de o Arthur já jogar futsal desde os 5 anos de idade, mas a gente sabe que é diferente, tal. Como que é esse processo de ir lá pegar esse rapaz da base, colocar no adulto, né? E o andamento disso dentro do grupo, né? Pois é, Tiagão. Até falando do Arthur, eu imagino, a gente tava falando da sensação, né? Imagina como é que foi a sensação vivida esses dias, assim. Imagino que deve ter sido gratificante demais, assim. E assim, olhando para a base, assim, eu acho que assim, o mais difícil para o treinador, falando como treinador, é achar o momento certo de oportunizar, achar o momento certo de colocar. Porque muitas das vezes a gente fala, sabe aquela fogueira, vamos colocar na fogueira, mas muitas das vezes é a fogueira que o garoto precisa. E assim, vou dar um exemplo grande, até falando do Arthur, que assim, o ano passado ele foi treinar com nós ali. E ele estava muito nervoso, não conseguiu fazer bem feito, foi 2 treinos, se não me engano, não lembro, no meio do ano. E muitas das vezes essa oportunidade elas chegam como? Vamos lá, geralmente na época, me lembro, ainda machucaram 2 do adulto, a gente tinha que treinar, estava com 8, vamos chamar 4 do sub-17 para treinar. Eu me lembro ainda, foram ele e mais 3 garotos ainda.
E assim, o mais difícil é achar esse tempo de oportunizar. Eu acho que como pro treinador é um processo natural. Eu vejo, por exemplo, eles estão na categoria sub-18, ainda tá longe ainda do processo natural do negócio. Igual a gente tava falando do Neguinho, do fixo do Palma aí. Por exemplo, ele passou na base do Corinthians, que é talvez a melhor base do Brasil, né? A mais conhecida base do Brasil. No primeiro ano de adulto ele não jogou. Foi jogar no segundo ano de adulto, um pouco lá no Palma, aí lá no Palma não estava sendo oportunizado, pediu para voltar para o Brasil, foi oportunizado, estourou. Então eu acho assim, o mais difícil é isso, é lidar com o processo. E assim, o treinador que não olha para a base, para mim, é bobo, assim. Sim, sim. Eu noto que em função até do Arthur estar envolvido, a gente assiste, né, muito futsal hoje em dia, já assisti antes. Eu noto que todo time tem dois, três ali, sub-20, sub-17. Tem uns meninos que a gente olha e diz, né, esse menino deve ter 15 anos pela cara. Vou dar um exemplo, o time que jogou contra nós sexta-feira. Muita molecada. Eles têm 6 jogadores sub-20, inclusive os 2 gols deles foram marcados por atletas sub-20. O primeiro gol foi por um pivô que estava no Joinville, sub-20, se não me engano ele é de 2005. Ele entrou, fez o gol. O outro garoto fez o gol no segundo tempo, 2004. Então, assim, vai de time para time. Sim. Muitos times, vou dar um exemplo, acho que teve algumas bases que elas ficaram famosas assim no Brasil, assim. Eu vejo a Liga Nacional do Corinthians, se eu vou lembrar o ano, foi 2016, que foi o ano que o Corinthians lançou Leandro Lino, Arthur, Gleidson, que jogou comigo no Santo André ali, Marcel, que está no El Pozo, e no meio disso tinha Vander Carioca, Guita, Davis... Aquele que é comentarista também, jogava o japonês. Índio, Paulinho japonês, tava tudo nesse time aí. E aí uma mescla daí, né? Aí a molecada que foi lançada nesse time aí. Só craque. Qualidade. Como é que joga? Aí depois o Magnus, se não me engano, mais pra frente veio, lançou Lucas Gomes, Leozinho, Israel, mais uma leva dos moleques 2008 ali, se não me engano, eles... Ricardinho, que agora saiu, né? Que tá fora. Tá no Cazaquistão até. Misturado com Rodrigo, Xuxa, sim. Thiago, ganharam, se não me engano, eles perderam, né, essa liga pro Pato, até que eles tomaram uma goleada em casa, ganharam a liga na pandemia, invicto, perderam pro Cascavel depois, mas tudo lançando essa molecada. O Leozinho ele voltou pro futsal? Porque ele tinha vindo pro campo pro Ercílio, né? Ele tá no campo ainda. Ele tá no campo. Ituano, na Série B. Ele jogou, acho que não me engano, contra a Chape agora esses dias. Chape Ituano, ele foi uma das figuras principais. É um fenômeno, né? Era no futsal. Eu gostei de ver ali nos jogos que eu assisti. Campo. No futsal era fantástico. E no campo? Pra parar era difícil. E no campo, os jogos que eu assisti ali, eu gostei. Eu acho que faz uma coisa diferente no curto espaço. Coisa que falta pro Ô Brunão, a gente estava falando aqui, a gente já tá quase na reta final aqui, a gente estava falando de investimento, né? Que vocês estão indo jogar com o Minas lá, e que lá é um clube que investe bastante no futsal. Tem muita diferença de um clube para o outro na questão de investimento? Por exemplo, a gente imagina que o Magnus hoje seja um dos maiores investimentos da liga. Até pouco tempo eu vi um podcast aí onde eles estavam fazendo um comparativo de um moleque que estava no São Bernardo com o Rodrigo. E aí, assim, para ver o contraste que é, né? O menino treinava de manhã, de tarde, de noite fazia pizza. E o Rodrigo lá com a estrutura. E tem diferença nesse orçamento? Realmente, assim, é difícil competir com esses clubes porque eles têm um maior potencial? Ou pelo futsal não ter um grande investimento geral, essa diferença não é tão grande assim? O Thiagão, acho que acredito que isso é sempre o diferencial dos clubes. É o ponto diferencial dos clubes. Eu vejo, por exemplo, alguns e assim, tudo vai da solidez do projeto. Com certeza o Magnus, eu me lembro bem a história do Magnus, que ele começou lá em 2014 como Brasil Quirim. Que é capitaneado pelo Falcão, né? Pelo Falcão. Na época, vocês terem uma ideia, o Falcão estava em Orlândia. Esse patrocínio do Brasil Quirim teve um pouco a chance de ir para a Intel, só que o Falcão, na época, ele queria morar na cidade dele, que ele estava construindo, que ele tinha apartamento, tudo que era Sorocaba.
E aí fez o Brasil Quirim, começou uma luta, pegou jogadores que estavam fora de mercado, assim. Pegou o Rodrigo, que estava, acho que não me engano, acabando o contrato da CBF, tinha feito história na CBF. Montou do zero, classificou quase na final da liga. Chegou na final, ganhou de nós, inclusive, na Interiorlândia, num jogo fantástico. Um dos melhores jogos que eu participei até hoje, que foi 2014. Na final da liga de 2014. E assim, isso faz muita diferença. Dando exemplo dos magros, que hoje eu acredito que não é a maior folha da liga, não é o maior investimento. Eu acredito que o Joinville é o maior investimento. Eu acredito que no total, assim, somado, é o maior. Aí tem grandes projetos, por exemplo, Erechim, Atlântico, muito tempo já de liga. O Minas, que é o maior clube formador da Liga Nacional, é o maior clube formador. Tem a base desde sócio, né, primeiro de sócio, até, se não me engano, lá é de sócio até o sub-14 ou 15, se não me falha a memória. Dali para frente já é alto rendimento, é onde eles trazem os garotos. É uma categoria de base legal pra caramba de se conhecer. Eles têm, não só no futsal, Né? ele é um clube que é olímpico, potência no vôlei, né, masculino e feminino, é potência, tem equipe de basquete, todas as equipes. né? Né? Tem alguns clubes que fazem a diferença. Na Liga Nacional Minas, o Praia Clube que entrou agora, ele tá... teve um começo difícil, mas agora já está virando referência. Corinthians é um clube que também é formador desde o princípio. E assim, essa solidez traz investimento. Daí, algum tempo atrás, com aquela campanha do Pato Futsal, teve um pump assim do futsal no Paraná, todas as cooperativas, as cidades apaixonadas, tem tido grandes investimentos ali, casos de Cascavel, o próprio Pato Futsal. Tem o caso Jaraguá, né, que também é uma potência. Também virou potência, se destacou na época que tinha Amalfi, visibilidade, tinha uma né? empresa. Não, e tinha Amalfi. visibilidade, né? Visibilidade que eu digo, Falcão, Lenísio, os melhores jogadores vieram pra cá e fez o Xoxo. negócio explodir, né? E assim, esses investimentos na Liga Nacional, eles são um diferencial sempre. Pode ver que estão sempre lá. Carlos Barbosa, ainda não falamos ainda, né? Talvez a maior camisa do futsal brasileiro, que é há mais tempo, a mais velha, né? Carlos Barbosa, Erechim, Jack, Jaraguá, aí já tem Cascavel e Pato, Magnus e Corinthians, Minas e Praia. São 10 investimentos maiores que o do Tubarão, que geralmente estão nas cabeças. E isso, cara, na quadra, a gente pode falar o que for, mas faz a diferença. Faz a diferença. Não às vezes só na quadra, no investimento nos atletas, mas no investimento na estrutura em volta dele. E eu falo isso como experiência própria de os últimos 2 anos, graças a Deus, estar fazendo boas campanhas com times de menores investimentos. Classificando, por exemplo, Santo André em 8º, com menor investimento, talvez ali abaixo dos 15 da liga. O Tubarão no ano passado também, abaixo dos 15. E, cara, para igualar isso, não é fácil. Tem que ser com muito, muito trabalho. Como eu falei, o que nós estamos buscando agora é eficiência, que você tirar do menor investimento a competitividade, muitas vezes você consegue. Mas você tirar do investimento mais baixo a eficiência, talvez o processo que a gente está passando. É bem difícil, é trabalhoso. E assim, respondendo a pergunta, é o diferencial. É o que faz a diferença não só para o atleta, para a formação, para tudo no futsal. E na parte financeira ainda, muita gente tem curiosidade, né, de saber como que é o mercado de transferências, por exemplo. O cara tem contrato, existe investimento, ou espera o contrato finalizar para trazer o cara, paga algum valor para o clube, enfim. Ainda não. Ainda não. Está começando a existir isso na Espanha, no futsal europeu está começando a existir isso. Compra e venda. Claro, você pagar a multa rescisória para contratar um atleta, isso já é comum. Mas a compra e venda ainda não é estabelecida, igual no futebol assim. Mas você pagar a multa de um atleta que você tem interesse, isso é vigente. Geralmente, os contratos são geralmente feitos por temporada, né? Vou dar um exemplo, a gente fecha por uma temporada e alguns clubes estão começando a fazer contratos de 2 anos, de 3 anos com o treinador. Os casos do treinador o Cassiano Klein, do GEC, saiu do Cascavel, fez um contrato de 3 anos.
O treinador do Carlos Barbosa também está com esse contrato longo. E assim, acreditar no processo, eu acho que faz parte. Faz parte, mas assim, o processo ele é facilitado justamente pela pergunta do Thiago, pelo investimento, pelo projeto financeiro em volta da estrutura geral. É isso aí, chegando aqui já na reta final agora, né, para finalizar esse bate-papo muito bacana, conhecer um pouquinho mais desse mundo do futsal, né, que é um mundo que a gente, né, eu, o Túlio, a gente está inserido em função aí da participação do Arthur, mas muitas pessoas não conhecem, né, não sabem exatamente como funciona. Brunão, e Tubarão Futsal, né, a gente já comentamos aqui que a fase não está das melhores, mas está disputando Liga Nacional, Campeonato Catarinense. O que tem mais de competição nesse ano? Até quando vai a temporada, né? Quando se encerra? Jogos toda semana. E emendando também, esse ano tem rebaixamento, né? Isso é uma coisa que preocupa. Como é que está essa questão aí, já pensando, já que, né, a gente vem nessa fase aí que nós estamos lá na torcida, mas não está fácil. Mas vai sair da fase, eu tenho certeza que rapidamente. Mas como é que funciona isso também? Pois é, Thiago. Primeiro, falando do rebaixamento, acredito que a gente estaria muito preocupado se fosse só a campanha desse ano. Mas tem o rebaixamento, como ele foi anunciado o ano passado, o rebaixamento vai ser a soma das duas campanhas. Da campanha, então a gente faz aqui. A soma da campanha do ano passado com a soma da campanha desse ano. Só que assim, mesmo tendo uma boa campanha do ano passado, que a gente sabe, nós temos que pontuar. Pelo menos a gente imagina como uma zona de conforto do rebaixamento, pelo menos 16 pontos. Até lá a gente tem 14 para conquistar. E conquistar 14 pontos não é fácil. Para classificar, tem que passar de 20 pontos. Então a gente está com um sinal de alerta meio ligado com essa questão dos objetivos de tentar classificar. Como sempre a gente fala, o primeiro objetivo é tentar não rebaixar. Acredito que a gente tenha chance de conseguir. A gente precisa melhorar urgentemente para tentar buscar a classificação para o playoff. E assim, a gente sabe que o futsal do Tubarão a gente tem uma ligação um pouco ainda com a política. E a gente espera, pelo menos quando vim para cá, que a gente ia ter 2 anos numa transição para poder tentar fazer boas campanhas. Para a gente tentar, a gente sabe que tinha bons investimentos, teve grandes investimentos, chegou à semifinal de Liga Nacional, o Tubarão. Então a gente tinha 2 anos de transição muito fortes, a gente esperava fazer isso, fez um ano muito bom primeiro, agora a gente espera ainda terminar um ano muito bem, a gente tem certeza que a gente vai conseguir isso, para depois a gente tentar fazer 1 ano, 2 anos, que é o meu projeto, tentando brigar para quem sabe chegar entre os 4, ou brigar para estar numa final, mas a gente sabe que é um longo processo, né? É um longo processo para isso. E dentro do Campeonato Catarinense, qual a perspectiva do Tubarão? Tem os jogos abertos também, né? É uma perspectiva que a gente tá trabalhando muito em cima disso esse ano. A gente tem um foco muito grande de tentar estar na final do Catarinense. É um dos objetivos traçados entre nós, diretoria, de tentar ter um sucesso estadual. Porque não é fácil, né? Tem o JEC, que tu Jaraguá, falou que é um dos maiores investimentos, tem o Jaraguá, tem as surpresas esse ano, o São Lourenço, que está surpreendendo, né? É uma surpresa, mas uma surpresa com investimento muito alto. Mas quando começaram as competições, não imaginava, né? Ninguém falava no São Lourenço. Consequentemente, o São Lourenço está brigando, primeiro de tudo, para se salvar do rebaixamento. É o primeiro objetivo do São Lourenço. Se não me engano, eles têm que fazer 20, 25, talvez 30 pontos. Eles têm que fazer muito mais pontos que vocês, né? Porque eles não participaram ano passado. É a corrida principal do São Lourenço, se manter na liga esse ano. E a gente tem essa questão aí na liga de tentar estar no playoff, mas a gente tem uma grande meta que é tentar ter o sucesso estadual. Vocês fazem planejamento a longo prazo, Brunão? Ou a curto prazo? Tipo assim, vocês têm agora o Minas, depois Marreco e Corinthians, pela Liga Nacional. Minas, Marreco, Jaraguá pelo estadual. Sim. Soeva e Corinthians. Tá. Então, vocês fazem projeções, ou é jogo a jogo? Não. Ou, nos próximos 3 jogos temos que fazer 1 ponto, 3 pontos? Como é que funciona esse planejamento? Primeiro planejamento anual está traçado desde o ano passado. Ele começou ano passado quando eles anunciaram a minha renovação ali em setembro.
E aí daí a gente começou a... Fez uma boa liga, daí o salário triplicou, Pô, né? Foi será, uma, hein? uma Será? renovação difícil, hein? Será? Não sei não, hein, Thiago? E assim, daí a gente começou a renovação dos jogadores, Sim. e foi uma batalha difícil, Imagina. porque os nossos jogadores... Valorizaram, né? Valorizaram, todos Saiu tiveram alguém proposta. bem daqui, assim, para valorizado para outro clube também? Saiu o Nairton para fora do Brasil, tá na Letônia, se não me engano. Saiu o Andrei pro Joaçaba. E o principal, que a gente brigou contra grandes clubes para ficar. Corinthians, Minas, estava atrás do Augusto. A gente brigou, conseguiu ficar com ele. Chegou no começo do ano, veio a Rússia e pagou multa e levou embora. E tá fazendo falta, né? Era tá um jogador de qualidade. Então. E assim, foi a grande perda. Sim. Assim, o restante a gente brigou muito e conseguiu manter contra propostas de vários lugares. E assim, a gente, falando do planejamento, começou lá em setembro esse planejamento, pensando em renovar primeiro, depois pensando em contratar. A gente teve que fazer 4 contratações só. Agora no ano, depois dessas 2 perdas, a gente já teve que fazer mais 3 contratações às pressas. E isso mexe no planejamento, né? Mas as metas já estão estabelecidas desde o final do ano passado. E as metas tentar estar nos playoffs da Liga Nacional de novo. Quem sabe melhorar a campanha, mas a gente sabe que é difícil. E a gente sabe que a gente tem que ter uma melhora muito grande para classificar entre os 8. E o principal de tudo, ter um sucesso estadual. Tentar estar numa final estadual, tentar ganhar um JASC. E aí, ano passado a gente chegou, né? Mas não teve. A gente chegou no JASC estadual. Acho que, se não me engano, o JASC... Acho que vai ser em Criciúma, se não me engano. Se eu não estou enganado. A fase estadual? Eu acho que a fase estadual é em Criciúma, se não me engano. E também é um dos torneios que a gente espera ter sucesso, porque ele mexe principalmente no investimento de base, né? Porque o JASC, ele mexe nas bolsas técnicas, bolsas atletas, estadual e tudo mais. Então a gente espera ter esse sucesso estadual. E a gente, assim, se contarem, que a gente perdeu a vaga na Copa Sul por um gol. Por um gol. A gente perdeu a vaga que foi destinada ao terceiro do Campeonato Catarinense, que foi o Joaçaba, o ano passado, por um gol no jogo de ida, na semifinal do Joaçaba. O Joaçaba fez um gol a mais que um saldo ainda. Uma coisa que eu notei esse ano, né, a gente tem ido a alguns jogos, né, é a presença do público. O ano passado, a gente até comentava, pô, o time, luta, né? o time tá na Liga Nacional, né, aqui da região, tá bem, vindo vários jogadores para cá, o time com boa campanha e o ginásio sempre vazio. Né? Os jogadores ficavam me zoando que eu ficava fazendo assim. E não tinha ninguém. E ninguém falava nada. Esse ano, eu já fui lá, acho que 2 ou 3 jogos, né? Alguns eu não fui, mas eu acompanhei pela TV. Aumentou muito. O Arthur já comentou isso comigo. Pai, esse ano o público tá maior. Tá indo. Será que é reflexo da campanha do ano passado? Ou por que tá engajado mais a população ou a torcida? Tá mais engajado e muito em virtude da campanha do ano passado. Empolgou? E eu espero que esse começo ruim não espante. Entendi. Eu espero que a gente possa logo... É que assim, o torcedor veio e a gente vem de 2 derrotas em casa. Então, por exemplo, o jogo de sexta já não teve tanta gente igual do São Lourenço, por exemplo. E assim, é uma cultura esportiva também. Eu noto isso no estado, que a gente é muito imediatista. Sempre o muito bom tá muito bom, o muito ruim tá muito ruim. É uma cultura, eu acho, meio do estado isso. Eu vejo como uma grande dificuldade, principalmente pro futebol. Pro futebol a nível nacional, o Criciúma agora mesmo. Sim. O pessoal, espero que veja o modelo de o quanto o apoio de dentro para fora é tão importante, independente da fase. Perfeito. Eu espero que isso funcione pro Tubarão, é um dos objetivos. A gente já conseguiu melhorar um pouquinho. Eu espero que mais para frente a gente consiga mobilizar isso. E o pessoal de Tubarão, falando da cidade, e também que tem da potencial, região, cidade grande. Né? Entenda isso, que o apoio de dentro para fora é muito bom. Brunão, e tirando o Tubarão, tirando os clubes de lado, qual é a meta, qual o projeto do Bruno para o futuro profissional? Né? O que tu pensa para ti aí daqui a 3, 4, 5, 10 anos? Onde tu quer chegar? Qual é a meta do Bruno para a carreira aí como treinador de futsal? Pois é, Thiago. Falando da meta, acho que todo treinador tem a grande meta, né, de um dia ser treinador da seleção brasileira. Né? A gente, isso é uma meta de todo atleta, todo treinador.
A minha, com certeza, não Quem é. tá no esporte quer chegar na seleção do seu É país. o ápice, né? É o É. ápice. Eu, por exemplo, tive uma vivência, pô, muito gratificante, que foi na seleção brasileira universitária. O ano de 2022 a gente foi campeão em Portugal e como treinador, cara, é uma sensação indescritível. Você representar o teu país é sensacional. E isso, cara, ter isso numa seleção principal, com certeza é a meta de todo treinador. Só que aí, cara, a gente espera, a gente tem uma é jovem ainda, né? A gente espera que isso, se Deus quiser, aconteça, que a gente possa suportar as fases do processo, possa suportar que vai ter perdas, vai ter vitórias, vai ter anos bons, anos ruins. Mas a gente espera, quem sabe, 5, 10, a gente não sabe. 2, a gente não sabe. Mas a gente espera um dia chegar lá. Dentro do método da objetivo de carreira, eu espero estar brigando pela Liga Nacional. Ser um treinador que tenha um time com investimento, como a gente sabe, e com estrutura para isso. Com condições de brigar pelo título. O Tubarão, a gente sabe que a gente trabalha muito para que isso aconteça. Minha meta era vir para Tubarão e quem sabe em 3, 4 anos tá brigando pela Liga Nacional com um projeto que eu pude ajudar na montagem. E a gente espera, a meta de carreira a curto prazo é essa. Tentar estar brigando pela Liga Nacional em Tubarão, com maior investimento, talvez com atletas que estão desde o começo do processo, e a gente espera isso, a curto prazo é isso. E a longo prazo, claro que a gente, quem não vislumbra uma liga fora do Brasil? Eu ia comentar que, isso. Para trabalhar nas ligas fora é uma burocracia muito grande, cara. É uma burocracia muito grande. Não tem o curso, não tem a licença. Por exemplo, nenhum brasileiro, pode ver que não tem, né? Os treinadores brasileiros, são talvez os melhores do mundo, defendendo o meu lado. E é difícil por chegar causa lá. desses fatores que eu falei antes, de Burocracia. cada um ter uma defesa, ter distância e tudo mais. Sim. Só que a gente não tem a licença para ser treinador do Palma, por exemplo. E qual a diferença, por exemplo, com todo respeito, do treinador do Palma que foi campeão sábado, para o treinador que foi campeão da Liga, que tem anos de estrada pelo Erechim? Foi o Paulinho Sananduva, um dos treinadores da antiga geração, dos mais respeitados aí, desde a geração do meu pai. Então, assim, a gente não, é o ponto que chega, a gente não tem uma licença, a gente já falou antes no papo sobre aquele negócio de CBF e CBF, Sim. a gente não tem uma licença para trabalhar na seleção da Espanha. Isso vincula a FIFA no clube da Espanha? No clube da Espanha. E a gente, por exemplo, brasileiro pode trabalhar nas ligas fora do leste, fora do eixo ali do centro da Europa. Tem brasileiro, por exemplo, sendo um dos grandes destaques da Liga do Cazaquistão, treinador. Já teve grandes treinadores que passaram por ali. Aí a gente tem que ir para a Liga, lá para o leste europeu, fazer a licença da FIFA, para aí sim tentar entrar no mercado da Espanha e Portugal, que é extremamente fechado. Então, assim, a longo prazo a gente almeja isso? Quem não almeja, né? Poder ter uma qualidade de vida fora do Brasil. Mas, a curto prazo, como eu falei, a meta de carreira, respondendo a pergunta, é tentar ser competitivo dentro da Liga Nacional. Tentar ser um contender, que fala, né? Como os times, os 10 aí que eu falei. E eu espero que isso aconteça aqui na região, aqui no Tubarão. Eu tenho isso como um dos meus grandes objetivos de carreira. Tentar, quem sabe, a gente viu a atmosfera, a gente estava falando do público, né? Quanto que foi legal a atmosfera o ano passado no jogo do Santo André. Apaixonante, inesquecível. Você imagina a gente numa semifinal de liga, quem sabe daqui 1, 2 anos, podendo competir, podendo ver o processo acontecer, é o objetivo de carreira. Brunão, a gente sempre pede aí, acho que a gente está finalizando, né? A gente sempre pede para uma mensagem final, né? Pode ser olhando para a câmera ali. Não, o papo tá bom. Uma mensagem final, de repente, para quem tem, porque, como eu te disse, a audiência aqui, dessa parte de regional, nós temos, com certeza, muitos treinadores dos municípios aqui, das fundações aqui, que vão assistir, então, que se espelham no teu trabalho. A gente tem certeza que a audiência, né, vai se basear muito também nesse pessoal. Atleta, então, de repente, direcionar um pouquinho para os dois. Quem tem a ideia de ser um treinador hoje, né, de uma equipe profissional, e para um atleta de base que tem a ideia de ser um atleta profissional, o que tu poderia dar de dica ou de conselho, né, uma mensagem final aí para podendo olhar para a câmera ali pro pessoal? Bom, não sei se vou conseguir olhar muito para a câmera, que não é muito dom disso não.
Mas, cara, falando como treinador, assim, antes de qualquer coisa, primeira mensagem para os treinadores, e acho que também serve para os jogadores, eu acredito que antes da gente. Eu tenho sempre isso como um mantra muito grande de vida. A gente ser um bom treinador, a gente ser um bom jogador de base, a gente tentar ser um bom ser humano, primeiro de tudo. A gente ser exemplo para o cara, não só para o treinador, como eu falei, não quero ser exemplo só para o treinador, mas só para o jogador de base, mas para o cara do lado, na rua. Que a gente possa ser sempre exemplo de boa pessoa, de bom caráter, antes de ser treinador. E isso antes de ser jogador. E eu acredito muito no processo natural das coisas, de o que tem que ser, vai ser, de entender o processo. Como eu falei, acho que o desafio maior para quem quer ser treinador ou quem quer ser jogador, acho que vai muito do processo natural que a gente falou lá no começo. De ser o melhor da sua cidade, ser o melhor talvez no jogador da base, ser o melhor da sua sala, para ser o melhor do campinho da esquina da tua rua, para depois você ser o melhor no torneio da cidade. E assim, cara, acho que entender o processo, o ciclo da vida é o grande desafio para qualquer ser humano. Eu entendo assim, e estou passando por um momento falo abertamente de poder estar entendendo isso. Pô, como que a gente estava com vitórias ali, vive um momento de derrota aqui. Então, entender esse ciclo da vida é importante e primordial para qualquer aspiração em carreira. A gente entender o ciclo natural, o processo. E assim, valorizar isso. Valorizar primeiro o pai e a mãe, valorizar o teu irmão e a tua irmã, o teu trabalho, a tua escola. E aí as coisas vão acontecer naturalmente. Eu acho que esse é se for para dar um exemplo, que acho que assim a gente nunca pode se falar como exemplo, achar que é o exemplo, e sim tentar ser o exemplo, primeiro de tudo. Então, acho que essa é a minha mensagem que eu espero poder seguir vivendo ela. Perfeito. Só agradecer, Brunão, por tu ter aceito o convite, né? Quando entrei em contato contigo, te mandei, né? Tu disse, não, com certeza, vou aí tentamos encaixar na agenda, compromisso, a gente sabe, tinha jogo sexta, depois segunda, né? E mais tá aqui, né? Saiu lá de Tubarão, veio até aqui, né? De carro, retorna. Agradecer a parceria de viagem. Agradecer a patroa que tá aí junto. Isso aí. Durante todas essas mudanças, ela tá sempre do lado ali, então faz a só diferença. agradecer ela aí. Dizer que eu amo ela, que senão ela vai brigar. E esse feedback e essa parceria é importante também, né? Pois é, acho que, como eu falei, né? Antes de eu ser treinador, eu tenho que tentar ser um bom esposo, um bom filho. Acho que vai ser repetitivo até. E os companheiros de jornada, a gente nunca às vezes dá o valor que merece. Porque o valor que merece, não só para a esposa, mas para os companheiros de jornada também, a gente nunca vai fazer o suficiente por tudo que a gente recebe. Mas a gente tem que tentar fazer o melhor sempre. Obrigado pela tua presença aqui. Tá? A gente, obviamente, né, tá na torcida, vai continuar cada vez mais na torcida, né? Até brinco com o Túlio, né, vocês jogaram na sexta-feira, a gente trabalha dando curso na área de odontologia, nós estávamos numa clínica em Goiânia, lotado, o Túlio ligou o iPad lá, e aí o pessoal perguntava, que barulho é esse que tem? Parece que estão jogando futebol, né? Narrando, né? Aqui dentro da clínica. Esperando o Tony Canaan passar, dentro da clínica. E a gente lá com o volume bem alto e tal. Pois é, e também, Thiago, até agradecer o convite também não poderia deixar parabenizá-los pela criação do Arthur, assim, cara, eu sempre... acho que a gente não pode elogiar demais, né? Sim. Ainda mais com o treinador, a gente aumenta o ego, né? Sim, não. Qualquer um. Sim. Mas é um grande garoto, acho que, assim, como eu falei, eu espero que as oportunidades da vida surjam, mas o primeiro de tudo, acho que vocês, como tio e como pai, acho que já fizeram uma boa parte, que diante dele, ele valoriza muito isso, eu vejo isso, diante dele ser um bom... Até eu brigo da escola, né? E tem que estudar mesmo, cara. De ele, antes de tudo, ser um cidadão, uma pessoa de bem, e parabenizá-lo por isso, que é um grande guri. Acho que tem mais um vindo aí, né, jogando, parece.
Goleiro. Goleiro. Não, aí- Goleiro. Goleiro. Esse vai Quando ele- sofrer. Esse aí, Esse cara, vai boa. sofrer. A oportunidade da vida é bolada. Não tem- Aí, e eu perguntei pra ele, ô Davi, mas não dá pra jogar na linha? Não, pai, eu quero ser goleiro e de futsal. Eu digo, Puta meu merda. senhor. A oportunidade da vida é tomar 20 Esse boladas por vai jogo. sofrer. A gente tava falando do Luan aí, por exemplo. É, Pô, a oportunidade na vida é aquela. Já tomou 20 boladas, ainda tem que fazer um gol ainda pra ajudar o time. É foda. O goleiro hoje em dia tá tendo que correr. A boca Tá não é tendo que boa. defender, correr na área pra cabecear. É isso aí. Ô, Brunão, e eu é um prazer, né, te conhecer pessoalmente, já acompanho, né, a gente acompanha direto, enfim, dessa trajetória do Arthur e agora ainda mais vivenciando o futsal, então o meu agradecimento também, sem dúvida aí vamos estreitando mais relações, mas já deu pra ver o teu perfil, eu comentava com o Thiago, cara tranquilo e tal, o Thiago mais com contato, né, e dava pra ver isso e exemplificou aqui um cara, gente boa, uma boa conversa, um bom papo, então também pode contar com a gente aí pro que precisar. Obrigado. Da minha parte, pode ter certeza que também é de coração. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, parabéns pelo espaço, pelo podcast. É sempre bom. Eu sou um dos grandes. É uma das coisas que eu mais faço, não falei, uma das curiosidades que eu mais faço durante o dia é ver podcast. Eu sou muito fã, assim. Acho que criar conteúdo é uma coisa que mais pra frente me chama muita atenção. É difícil pra caramba, eu imagino que seja difícil pra caramba. E parabéns. Eu espero que o pessoal que assista aí goste do que a gente pôde conversar e trocar ideia. E tenho certeza que é recíproco de coração. é isso aí. Então, eu queria agradecer a todos aí por estar conosco aqui, vendo esse bate-papo bacana, né? Queria pedir mais uma vez, antes de encerrar aqui, que o pessoal vá lá, curta esse vídeo, compartilhe com todo mundo, comente lá, né? Como eu disse, fala mal do Túlio. Vai lá, pode comentar o placar já do jogo, que vai ter agora sexta-feira, né? E convite, Contra... né, já aproveitaram. Contra o Acho que Minas? Vai pro ar antes, né? Ah, já acho fica que o vai convite, antes, sexta-feira, 19 horas, transmissão LNF TV no YouTube. Tá legal demais as transmissões abertas esse ano. Tá muito legal. A gente até brinca do Theo José, né? A gente lembra dele da Fórmula Indy, da Cazé TV também, aumentando o streaming aí. Então fica esse convite. 19 horas, sexta-feira, happy hour. Sexta-feira, abre, toma uma e sofre com o Tubarão Futsal. Vai ser sofrido, mas a gente vai fazer um bom jogo, se Deus quiser. Vem em casa daí. Isso, sexta-feira que vem, em casa, contra o Marreco. Um grande jogo também, um adversário tradicional na Liga Futsal. A gente espera, como eu falei, voltar com uma bagagem positiva de Minas. E independente de tudo, também fazer um bom jogo em casa, que a gente está devendo para o nosso torcedor uma boa apresentação. Estaremos lá. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, então. Não esquece, curte, compartilha, ativa as notificações aí, comenta, dá essa força pra gente, que logo, logo aí a gente vem com mais conteúdo para trazer esses bate-papos muito bacana para todos vocês aí, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, gente. Valeu. Valeu.